Pois é, gente. Novembro terminou, mas rolaram coisas muito legais ao longo desse mês. E uma dessas coisas foi a volta da Bienal do Livro aqui para Salvador. Depois de mais de 10 anos, Salvador não sediava uma Bienal e a gente teve e foi muito bom. Então, como eu fui, eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência, essa volta e também mostrar o que eu andei comprando lá na Bienal para servir de dicas literárias. Então, bora lá falar sobre Bienal do Livro 2022? Bora? Ó, vou dizer pra vocês que eu fui uma criança da Bienal. A minha primeira Bienal, acho que foi em 99 ou 2000, e foi uma experiência assim que mudou a minha vida para sempre. Tanto que quando eu cheguei esse ano na Bienal, eu vi várias crianças lá loucas atrás dos livros, pegando, sentindo, vivendo essa experiência. Eu fiquei muito feliz, porque eu acredito muito, né? Acredito de fato na importância dos livros para a formação de adultos conscientes, de seres humanos melhores. E eu acredito que o livro ele tem um papel muito importante na vida da gente, não só no quesito de desenvolvimento, né, intelectual, mas também no desenvolvimento dos sonhos, porque os livros transportam a gente para vários outros lugares e épocas, faz com que a gente adquira uma compreensão sobre o mundo e sobre o nosso próximo. E como uma criança de Bienal, uma criança que se apaixonou pelos livros através da Bienal, ver ali, me deu um quentinho assim no coração. Eu nunca vi tanta criança encantada com a experiência de tocar em livros, assim. E o mais louco, e que também me trouxe uma reflexão, é que as crianças, elas tiveram tanto contato, principalmente nos últimos 2 anos, com celular, computador, etc., que ver um livro ao vivo ali parecia que elas estavam, tipo, descobrindo algo mágico, de verdade, sabe? Elas tocavam, assim, ficavam, nossa, e eu olhava assim e dizia assim, gente, o que nós adultos estamos fazendo com as nossas crianças? Então, voltar para a Bienal foi muito importante para mim. Eu já tinha ido na Bienal antes, né, no formato que ela tinha, e era realizado no Centro de Convenções da Bahia, que era um espaço grande, mas que não tinha a mesma, como eu vou dizer, as mesmas instalações, né, distribuições de instalações como o do Centro de Convenções de Salvador, né, que é diferente e tal, onde foi realizada essa nova edição, o que foi muito legal porque realmente foi uma experiência imersiva, não era um passeio rápido, era para você realmente passar o dia ali e aproveitar, assim, e ir todos os dias, sério. Os ingressos também tiveram um preço muito acessível, muito legal. Tinha várias coisas, um ambiente agradável pra caramba, praça de alimentação, então eu gostei bastante da estrutura que foi organizada. Vieram várias editoras. Eu vi algumas pessoas falando também, reclamando, sobre preço, etc. E aí eu até expliquei um pouco lá no Instagram isso. Gente, você tinha todas as editoras, você tinha todas as editoras e distribuidoras. Então o que acontece? Alguns livros que eram publicados por selos menores e que são distribuídos por selos maiores, o preço realmente estava mais caro, mas aí você saía, entrava no stand daquele selo e você encontrava o mesmo livro com preço mais em conta. Inclusive eu fiz isso, comprei. Tinha várias stands de outlet, então você garimpava, você encontrava livros recém-lançados, né, de questão de 2, 3 anos, com capa dura, etc, por um preço legal. Minha mãe, inclusive, comprou um de capa dura dessa estante que, tipo, na Amazon tá custando uns 40 e poucos e ela comprou por 20, por exemplo. Mas também tinha os livros que estavam com preço mais caro do que a Amazon, até mesmo porque não podemos comparar a Amazon com Bienal, porque a Amazon, né, é outro universo. Então tinha assim coisas que estavam compensando, tinha coisas que não tava, e a questão era realmente você garimpar, você aproveitar o tempo. Para quem tem o costume de comprar livros, pesquisar e etc, a gente já sabia mais ou menos ali se o preço estava legal, se não tava, já tinha aquela coisa de livreiro mesmo, né, de você ir garimpando. Então eu foquei muito nessa Bienal em comprar livros mais difíceis de encontrar, no caso, livros focados em literatura negra, afro-brasileira, principalmente literatura negra feminina. Queria também comprar algumas coisas de thrillers, queria, mas, assim, na hora me foquei, controlei, comprei só um thriller. E também só peguei um livro de guerra. Tinha vários livros sobre Segunda Guerra, sobre questões políticas, que eu adoro, mas eu fui bem focada. Então, vou começar com vocês com o primeiro livro que eu comprei, que foi logo quando eu cheguei, e foi um livro para faculdade.
chamado Avaliação de Desempenho com Foco em Competências. Para quem não sabe, estou fazendo Gestão de Recursos Humanos, já sou graduada em Comunicação Social e resolvi fazer agora esse curso para ver qual que era, porque na época do estágio eu atuava diretamente com a área de RH, né, com comunicação interna, e eu me apaixonei por isso. Não conhecia, assim, esse universo e gostei bastante, então resolvi fazer agora. E aí comprei esse livro, ele foi acho que R$ 15, achei o preço muito bom, inclusive tinha vários estandes com livros técnicos para tudo que era área, arquitetura, moda, beleza, tudo, gente, tudo, tá? Então peguei esse daqui, aí depois eu passei no stand da Faro Editorial, né, foi um dos primeiros estandes de editora grande que eu entrei, e na Faro eu comprei 3 livros, 2 meus, um da minha mãe. Minha mãe comprou um de mistérios, que reúne algumas histórias do Edgar Allan Poe e outros autores, assim. E aí eu peguei pra mim esse daqui, do Victor Bonini, que se chama... Ele é autor de Colega de Quarto e o Casamento. Esse daqui chama Quando Ela Desaparecer. E ele conta a história de uma garota que tinha sido sequestrada, ela volta e depois ela desaparece. E aí eu fiquei curiosa com a premissa dele e comprei. Vou dizer pra vocês que uma coisa depois contra esse livro, que é ter um comentário do A.J. Finn, que é o escritor da Mulher na Janela. Pra quem não sabe, esse homem é super polêmico. Tem várias histórias aí sobre ele e tal. E inclusive, se você quiser saber sobre os babados, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima no canal do Paulo Hatz, contando sobre o AJ Finn. Então eu não curto muito ele, mas resolvi ir. E tinha vários livros também lá do homem que eu não gosto. Mentira, não é que eu não gosto dele. É porque ele me frustra. Que é o cara do A Garota do Lago. Charlie Donlia. Esse daqui eu paguei 40 e poucos. Achei um pouquinho mais elevados, mas tudo bem, era novo, lançamento. Aí lá eu também comprei o meu primeiro livro, né, dessa linha de contos negros, literatura negra, que é da Ruth Guimarães, Contos Negros. Esse foi uns 20. E a diagramação desse livro, gente, é muito bonita, muito, muito, muito bonita. Tem vários contos, assim, várias coisas bem legais. Aí eu comprei ele. Aí comprei também num outro estande que eu fui, que foi da Editora Mostarda, que é um selo pequeno. Eu acho até que a Editora Mostarda é um selo daqui de Salvador. E lá no estande deles eu tive duas experiências assim, maravilhosas. A primeira foi que eu conheci a única juíza negra do STJ, que é a doutora Flávia. E ela super educada, conversando com todo mundo e tal. Então foi uma experiência bem, bem legal. Depois ela fez uma mesa redonda, participou e tal, conversando sobre isso. E eu conheci uma menininha que tava sendo louca pelo paredão. Quem me segue no Instagram viu que eu botei esses stories do paredão dos livros, né, das mini biografias de personalidades negras. E ela já tinha quase toda a coleção. E, cara, eu senti um puta orgulho dessa menina. Eu olhava assim pra ela, cara, você é muito inteligente. E a mãe dizendo ela, olha, vai com calma, porque tem outros estantes, tal, você já tem esse livro, você já tem esse daqui. Não, mas eu quero esse daqui, não sei o quê. E, tipo, eu olhava e dizia, cara, eu vim descobrir quem era Rosa Parks, fazendo um trabalho já, tipo, no ensino médio. E já adolescente, essa garota de 9 anos já sabe quem são essas pessoas. Que maneiro! E ela, tipo, lá pegando os livros. E aí, como eu falei, uma dessas personalidades que estavam lá e que eu adoro é a Rosa Parks. Eu fiz um trabalho, né, no primeiro ano do ensino médio sobre esse movimento negro, de revoltas e etc, apartheid. E a Rosa foi uma das personalidades que eu estudei junto com o Desmond Tutu, Martin Luther King, etc. E aí eu peguei o livrinho dela. É uma coleção que é focada para o público infantil, mas eu achei muito legal. Que conta a história, né, a biografia da Rosa de forma ilustrada. Então esse é um jeito, gente, muito, muito legal de você direcionar as crianças, né, a entenderem as coisas. Ó, kkk. E, cara, incrível, incrível demais a explicação aqui que esse livro traz. Então eu comprei e pretendo também passar adiante, né, dos meus sobrinhos postiços, filhos dos meus primos. Aí lá também eu comprei esse livro daqui chamado Brasil Tumbeiro,
do Mário Aranha. Esse livro ele remonta toda a história do povo negro no Brasil, as personalidades negras também são relatadas aqui. É um livro muito, muito, muito interessante. Ele conta o que é o tumbeiro, né? Um tumbeiro era um tipo de embarcação que trouxeram os primeiros negros, antes dos navios negreiros, né? Que é basicamente derivado daí. E aí você tem tanta coisa aqui, tanta ilustração, gente, olha... Incrível. Foi uns 30 reais esse livro, eu achei o preço bem legal. E aí eu comprei ele lá. Aí eu fui num stand maior, que foi da LDM, que a LDM é um selo que ela distribui outras editoras. Então ela também distribui a Editora Globo, a editora tinha um pouco de Intrínseca e tal. Tinham bastante livro bom, muito livro lançamento lá. Só que o preço estava um pouco mais salgado. Tanto que lá eu encontrei um livro que eu me apaixonei, né, que é esse livro aqui, Contos de Axé, do Marcelo Montinho. E esse livro lá tava tipo 56 reais. E eu fiquei, putz, eu quero esse livro. Esse livro ele traz 18 contos de 18 autores, e esses contos são baseados em orixás, né? Cada um deles é um conto que relata a história de um orixá ou uma história em que esse orixá teve ali envolvido. E aí eu fiquei assim, putz, mas eu queria esse livro, mas 52, não, ainda tem tanta coisa pra eu ver e tal. E aí fiquei triste, eu deixei ele lá, deixei um outro também muito legal, que era lançamento também, tinha a biografia do Lula que eu queria e tal. E aí fui embora. LDM era um dos estandes que tava mais cheio, tipo, pra você andar, você tinha que pedir licença. E uma coisa que eu reparei é que a galera tava tão na mesma sintonia que ninguém, gente, eu não vi uma pessoa assim... nervosa, mal educada, grosseira, nada. Todo mundo tava ali dando, sabe, se entendendo. É por isso que eu falo, a magia dos livros fazem isso. Se fosse qualquer outro ambiente, num show, qualquer coisa, as pessoas iam estar estressadas, ia ter briga. Tipo... Não, tava todo mundo de boas, assim, o stand tava bem socado. E aí eu saí, fui pra outro, acabei entrando no stand da editora Malê, que é a editora que publicou, né, esse livro, é um selo pequeno, e lá eu consegui encontrar esse livro mais barato, tipo, acho que foi 38 reais, e aí eu comprei ele. É um livro que eu tô, assim, super ansiosa pra ler. Lá nessa editora eu peguei esse, peguei o da Miriam Alves, Juntar Pedaços, que também é um livro que conta, né, sobre a história de mulheres negras, as lutas diárias, de você ser uma mulher negra, e tem vários contos também, vários textos, assim, bem legais, então eu peguei esse daqui, vocês perceberam que eu gosto muito de contos, né? E também lá eu peguei Rio Vermelho, da Zeferina, livro também muito legal, com muitas referências, né, às religiões de matriz africana, né, do candomblé e etc. Então trouxe também aqui pra casa, esse daqui foi 20 e poucos. E aí peguei lá esses três, tá? Aí eu entrei em um stand que era o stand que tava rolando, um dos stands que tava rolando nesse momento de outlet, onde, tipo assim, um livro era 23 por 50. E aí você tinha de tudo, gente. Tudo que vocês imaginarem mesmo. Tudo de livro, tudo. E as mesas, assim, sabe? Você ia vasculhando, você ia achando, garimpando uma aqui, daqui a pouco você garimpava outra, aí tinha uma estante que tinha outras coisas assim. E aí, garimpando, eu peguei 3 livros que eu já queria há algum tempo. Na verdade, só um que eu não conhecia, os outros 2 eu já conhecia. O primeiro deles foi o Grande Livro da Maçonaria. Eu já tinha visto esse livro há um tempão atrás, o preço dele estava um pouco salgado. Foi bem na época que eu comecei a colecionar os livros do Leandro... Tô tentando ler o nome daqui, que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Eu tenho os 2, da História do Brasil e da História do Mundo. E aí eu já tinha visto isso daqui e queria, porque eu tinha visto a propaganda dele na revista Super Interessante, Conta Super fez um especial sobre maçonaria, mas não deu pra comprar na época. E aí achei, peguei ele. Vamos lá explicar algumas coisas, porque durante o período das eleições as pessoas começaram a fazer um conflito e tal. Eu poderia ter explicado, mas eu disse, não, deixa aí. Deixa lá. Maçonaria não é uma religião. Se vocês lerem Símbolo Perdido do Dan Brown, vocês vão entender bastante sobre o que é a maçonaria e todos esses processos. Mas a maçonaria não é uma religião. Para ser uma religião, tem que atender a 3 categorias, que é acreditar. Calma. Eu tô anotado isso no celular porque é uma coisa muito interessante. Existe em si, você pode ser de qualquer outra religião e ainda assim você fazer parte da maçonaria, porque é uma sociedade, onde as pessoas estão organizadas com interesses, coisas em comum. Então,
Não necessariamente se a pessoa é católico, ela não pode ser maçom. Ah, ele é protestante, não pode ser maçom. Não, maçonaria é só uma sociedade. Inclusive, Dom Pedro I era maçom e o Brasil teve uns outros 3 presidentes que também foram maçons, inclusive em 2 do período da ditadura, tá? Então, para vocês como ser considerada religião, ela tem que garantir, ela tem que fazer com que a pessoa acredite e ela tem que converter. Garantir, acreditar e converter são as três características das religiões. Então, a maçonaria não é religião. A maçonaria, eu me interessei muito por esse tema através do livro, né, O Símbolo Perdido, do Dan Brown. Inclusive, eu comprei um outro livro que complementa O Símbolo Perdido, que eu ainda tenho que ler, mas ainda não li. E ele fala muito sobre isso, a maçonaria e essa curiosidade, e essa coisa de você tentar entender o universo, de você entender a ciência, de você entender e contextualizar coisas da vida. Ufa! Acho muito interessante o tema, comprei, estou lendo, adoro essas coisas de teoria da conspiração, de mistério, então, né, Código da Vinci tudo começou com o Código da Vinci, então comprei esse livro aí e já comecei a ler ele. Tô achando bem legal, porque ele faz realmente esse histórico, assim, de remontar e levar você até o passado e tal, pra entender. Aí eu também comprei o grande livro da mitologia egípcia, porque, pra quem não sabe, parte do contexto da maçonaria começa a falar sobre a história, né, dos egípcios, sobre as pirâmides, etc. Inclusive, em O Símbolo Perdido... Tô gravando. Aí eu comprei também mitologia egípcia, porque esse daqui, o grande livro da mitologia egípcia, ele meio que complementa, né, o sentido do grande livro da maçonaria, porque, pra quem não sabe, parte dos elementos simbólicos da maçonaria, parte das coisas que envolve a sociedade maçônica vem de lá da sociedade egípcia, né, que é uma das mais antigas e tal. Então tem muita coisa ali em comum, símbolos e tal. Inclusive, um detalhe, O Símbolo Perdido, o livro do Dan Brown, ele começa com o mistério de uma mão que tá assim, né? E aí é uma história que fala assim em cima, assim embaixo, né? Que é quase meio que a história do nome do pai e do filho, né? Em cima e embaixo. E aí isso tem uma relação com essa história e tal, da mitologia egípcia, e eu comprei esse livro, eu gosto muito das dinastias egípcias, é um assunto que me interessa bastante, então, mística, sim, comprei. E o último livro que eu peguei foi, né, dessa promoção dos 3 livros por 50, foi A Segunda Guerra, em 300 fotos. Aí vocês falam, Ali, você nunca... Não, gente, eu poderia ter comprado outros livros da Segunda Guerra, mas eu me controlei muito durante a Bienal, porque eu já tenho vários livros, então, tipo assim, eu fui controlando. Inclusive, achei livros que eu tinha comprado numa feira que eu fui no início do ano e tal, aí eu respirei fundo, etc, fiz boas compras. Mas não resisti e comprei esse. Tem várias fotos, é um livro ilustrado, né, então não é bem um livro, é quase um álbum. Tem várias fotos aqui que eu já conheço de ter visto em documentários, né, em outros livros que eu tenho por aqui. Tem alguns desses, inclusive, que já tem no documentário, né, no My Cuff. E assim, é aquele tipo de livro que a pessoa que é viciada tem que ter. E tem uma coisa aqui linda. Força Expedicionária Brasileira, meus pracinhas amados da FEB estão aqui também, então não podia ficar de fora. E foi isso aí que eu comprei na Bienal. Eu gostei muito de ir pra Bienal. Eu, se pudesse, assim, eu tinha ido os outros dias, eu só não fui porque eu tinha outras coisas pra fazer, precisava estudar, tava com muita coisa da faculdade, assim, atrasada. Mas por mim eu teria ido todos os dias e ficado até a noite, assim, gente, muito, muito legal. Uma experiência, assim, edificante demais, sabe? Fiquei muito feliz com essa volta, eu tava com muito receio de como ia ser, né, o evento e tal, se iam conseguir seguir as características que eu conhecia da Bienal, mas superaram, sabe? Não teve como não viver esse momento. Só algumas coisas que eu não curti muito, que eu acho que foi mesmo da estrutura deles não saberem, não esperarem que iam tanta gente, porque também foi num período de feriado, com o Enem. Mas fora isso, tudo muito bom, muito lindo. Que venha 2024 aí pra gente ir pra mais uma Bienal, tá? Se você é daqui de Salvador, foi pra Bienal do Livro, comenta aqui o que você achou, o que você comprou, se você curtiu. Se você é de outros estados que também, né, já tiveram a Bienal, São Paulo, Rio e agora o Ceará tava tendo, comenta também como foi a sua experiência lá, se você deu um pulinho. E não esquece, tem vídeo sempre aqui no canal te esperando, estamos em semana de vídeo todo dia, então amanhã às 7h15 tem vídeo também, tá bom? Beijo e tchau!